Parece que foi ontem que estávamos entrando em 2025, agora já estamos entrando em 2026, nosso primeiro culto, nossa primeira reunião aqui para adorar o Senhor, nesse ano de 26. A gente vai hoje falar sobre o Salmo 127. Eu queria que você já fosse deixando aberto aí o Salmo 127. Mas antes da gente ler, a gente conversa um pouco. Esse primeiro culto do ano, ela marca a proximidade de uma tarefa que a maioria de nós faz. Talvez, se você for parecido comigo, você fez um plano aí para os próximos meses, né? Os próximos 12 meses. Você já definiu algumas coisas na sua vida. E aí, talvez você tenha decidido que o ano de 2006 vai ser o ano que você vai virar uma máquina de produtividade. Você vai acordar 4h59 da manhã. Você vai tomar banho gelado logo cedo para ativar as mitocôndrias. Você vai trazer como lema assim, trabalhe enquanto eles dormem. Talvez você tenha decidido cortar o açúcar, o glúten, a lactose, a felicidade. Talvez a sua dieta vai ser a base de hipo, fotossíntese e força de vontade. Esse ano vai. Nós decidimos que a partir de amanhã eu vou virar uma mistura de monge espartano com lobo de Wall Street, e esse ano vai ser o ano da vitória na minha vida. É isso? Talvez. Aí a gente chega na próxima semana, vem o primeiro boleto, ele vence, você começa a perceber que só ele vence. Vem o problema do trabalho, o cansaço, você já passa a acordar mais 10 minutos a mais, vou dormir mais um pouquinho, e aí passa a ser o normal. A gente percebe, meus irmãos, que a fortaleza que a gente queria construir está cheia de goteira, que não dá para ser essa máquina de produtividade. Na semana passada nós vimos o Salmo 90. A gente viu que a vida é breve e que diante da nossa limitação do tempo, gera em nós pânico e hiperatividade. Nós pensamos, se o tempo é curto, eu tenho que construir o meu império agora. E aí a gente começa o ano acelerado, tensionado, comendo pão com gosto amargo da pressa. Hoje Deus nos convida a sair dessa corrida de ratos. A gente vai ler o Salmo 127. Mas para que a gente entenda muito bem o que está acontecendo, a gente precisa compreender o contexto onde esse salmo era usado. Ele, na sua Bíblia, aí tem um título e diz que esse salmo é um salmo de Salomão. Mas ele foi mais usado alguns séculos depois, quando o povo voltou da Babilônia para Israel. Eles voltaram do cativeiro e encontraram Jerusalém, encontraram Judá destruído, tudo em ruínas. Eles precisavam reconstruir as casas, precisavam reconstruir os muros, precisavam reconstruir a vida. Talvez 2026 para você também é um ano de reconstrução. Reconstrução financeira, reconstrução do casamento, reconstrução da sua saúde mental, porque talvez 2025 levou ela embora. A pressão para fazer acontecer, meus irmãos, é gigante. Mas, assim como nós, esse salmo era cantado por gente de mão calejada e coração acelerado. O salmista canta essa canção nesse sentido. E nós vamos então ler esse salmo, que é um convite
para pessoas cansadas que tentam controlar a vida sozinhas. E o texto diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos conduza nesse culto, que o Senhor fale conosco através desse salmo. Em nome de Jesus. Amém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Esse em vão, meus irmãos, é uma palavra pesada no hebraico. Ela quer dizer oco, vazio. O termo é chave, mas o conceito é algo que não é preenchido. Salomão, ele escreve Eclesiastes, e ele diz que vaidade de vaidades é tudo vaidade. É a mesma ideia, chave, a mesma ideia de oco. Então ele escreve esse texto conhecendo bem e gostando muito dessa ideia, desse contexto, desse conceito. E para a gente entender bem o que é ter uma vida oca, a gente vai recorrer a um mito grego. Alguém aqui já ouviu falar de Sísifo? Sísifo. Sísifo não era um homem preguiçoso. Ao contrário, na mitologia, ele foi o mortal mais astuto, inteligente e capaz que já existiu nessa terra. Ele era autossuficiente. Ele era tão bom que conseguiu enganar a morte por um tempo. Mas o fato é que esse engano durou só um tempo. Ele era o ídolo da alta performance, o homem que conseguia dobrar a realidade. Mas pela insubordinação que ele teve aos deuses, quando morreu, ele foi punido de uma maneira terrível. E a sua punição foi passar a eternidade fazendo uma tarefa inútil, oca, uma tarefa em vão. Ele foi condenado a empurrar uma pedra gigante morro acima por toda a eternidade. Imaginem a cena, aquele homem fazendo força, arrastando, empurrando uma pedra, seu rosto derrama suor, a pedra, a poeira, a sujeira, ele tensionando todos os músculos, até que ele está no topo da subida. E lá em cima, quando faltam milímetros para chegar, a pedra escorrega e cai e rola morro abaixo. Então ele desce e continua essa tarefa. Muito esforço, zero conclusão, zero edificação. Isso é oco, isso é vazio, ou como o texto diz, isso que é em vão. Então o Salmo está falando algo assustador, né? Se Deus não edificar a casa, o seu trabalho é ficar empurrando pedra que quase vai ficar no topo para o resto da sua vida. Você vai passar empurrando, 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 e essa tarefa nunca vai ser concluída. E olha para a nossa rotina, nós, em muitas situações, somos Sísifos. Muitas vezes, nós trabalhamos e não temos resultado. Tem alguma pedra, meus irmãos, que você está empurrando morro acima hoje? Não sei. Carreira, aprovação dos seus pais,
garantir que seus filhos não sofram aquilo que você sofreu? Talvez você esteja nesse loop infinito. Quantas vezes você disse assim: agora vai, agora esse ano eu vou conseguir zerar meu cartão de crédito, agora eu vou conseguir resolver minha vida financeira. E quando está tudo próximo de ser resolvido, um imprevisto faz com que a pedra desça mais uma vez. É possível, meus irmãos, que a gente trabalhe 14 horas por dia, mas uma crise do mercado acabe com o seu esforço. Você pode dar as melhores escolas, os melhores cursos para os seus filhos, mas de repente ele se rebela. Você pode acordar 5 da manhã e tomar banho gelado. Aí você fala: agora eu vou ser saudável. Vem um diagnóstico. Ou a própria idade mesmo. A natureza também nos empurra para baixo. O problema não é empurrar pedra, meu irmão. Nós temos que trabalhar. O problema é achar que o nosso braço é capaz de segurar a pedra lá em cima. Esse estoicismo da internet, essa nova mania, essa nova moda que a gente encontra por aí, diz que você aguenta, diz que você é forte, diz que você é uma fortaleza. O Salmo 127 diz que você não aguenta. Não adianta, se você tentar sozinho, você vai ser esmagado. Aliás, essa oferta de você pode, ela é muito parecida com uma certa oferta de uma serpente, né? Que no Éden falou para Eva assim, até aquele momento mulher, falando assim: vai lá, come o fruto, você pode, você vai ser como Deus. Metaforicamente, ela estava dizendo: vai lá, mulher, pode comer, com certeza você vai conseguir sustentar a vida sozinha, você vai conseguir fazer o que Deus faz. É a mesma coisa, é isso que estão nos ofertando hoje. O Salmo diz que se Deus não edificar, o nosso esforço é em vão. Se Deus não edificar a nossa casa, todo o nosso trabalho é inútil, é vão, é oco. Mas esse texto não para em construção. No versículo 1 ainda, o texto diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E aí a imagem muda, sai da construção e vai para a segurança. Deixamos de olhar aquele homem suado empurrando a pedra, e agora a gente olha o vigia no horizonte. E a gente sabe o que é vigiar, não sabe, meus irmãos? Nós não vivemos na Suíça, então é possível que na sua casa tenham trancas, talvez câmeras, portões. Se você pudesse, e eu espero que você possa, se você pudesse, teria um carro blindado. Não teria? Nós temos reconhecimento facial nos condomínios. Tudo isso para nos proteger. Mas o texto aqui é claro. A nossa chance de se proteger sozinho aqui é zero. Mas, entende? Essa ideia não quer dizer que a gente não precisa se preocupar. Não é isso. Mas é que a gente cria no nosso coração uma coisa que é chamada de superstição da ansiedade. A gente pensa o seguinte: se eu relaxar, a tragédia entra. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Pensa aí. Você acha que ficar olhando o saldo do seu banco várias vezes por dia vai impedir que a crise chegue até você? Sim ou não? Se você ficar monitorando o seu filho 24 horas, você vai blindar o coração dele? Se você acompanhar todas as notícias das doenças e catástrofes que acontecem no mundo,
você vai estar protegido? O texto diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então não é sobre deixar a porta destrancada. Não, a gente tem que trancar. A gente tem que trancar. Mas isso significa que a nossa vigilância tem um limite. A nossa vigilância tem até um ponto onde ela passa a ser inútil. Veja, o construtor que é autossuficiente acha que consegue controlar o avanço da obra, consegue fazer tudo nas suas próprias mãos. O sentinela, que é autossuficiente, acha que pode controlar a segurança. Salomão, nesse texto, diz o seguinte: olha, vocês dois estão errados. Se Deus não for o construtor, não importa o seu esforço, a sua casa vai desmoronar. Se Deus não for aquele que te guarda, todo o seu sistema de vigilância vai ser furado. E no final, tudo rui do mesmo jeito. Essas duas coisas nos levam a uma tensão, que é a tensão que a gente vive hoje. Eu não estou falando nada do que eu não viva, provavelmente vocês também. E se tem alguma coisa, se falta ainda algum item para a gente se encaixar nesse salmo, tem mais um sinal, mais um sintoma clínico, que é a insônia. O texto diz: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A palavra aqui inútil é a mesma em vão, é a mesma palavra no hebraico. Continua sendo oco, vazio, sem sentido. E é inútil, meus irmãos, essa nossa rotina frenética de levantar de madrugada, de dormir tardes, de comer o pão de dores, como outras versões trazem. O versículo omite aqui uma informação, porque a gente já leu o primeiro versículo, então ele omite a informação de se o Senhor não edificar. Então vamos ler de novo um pouquinho diferente só, que não é o que o texto está dizendo, mas só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, vamos fazer uma atualizaçãozinha aqui, só para trazer essa informação nova. Se o Senhor não estiver no seu trabalho, será inútil levantar de madrugada e dormir tarde. Novamente, a gente entra na questão da autossuficiência. E talvez a autossuficiência no trabalho seja o pecado mais bem embalado da nossa época, né? A gente chama esse embrulho bonito de sucesso, de dedicação. Mas esse texto traz para a gente um gosto estranho, um gosto de pecado, não é? Esse texto lembra muito o que Deus disse para Adão em Gênesis 3. Do suor do seu rosto comerá o seu pão, em fadigas obterá o seu sustento. Comer pão de dores não é apenas trabalhar duro. Nós que somos reformados, a gente gosta do trabalho. A gente acha que é assim que a gente glorifica a Deus, através do trabalho das nossas mãos. A gente trabalha duro, não é problema isso. O problema não é o suor. O problema é o gosto da ansiedade. Essa ansiedade que nos toma todos os dias. É aquele café da manhã que você engole pensando que daqui 2 horas você vai ter uma reunião. É aquela sensação que você está sempre atrasado. Falta uma mensagem que você tem que responder. Tem um WhatsApp que você esqueceu. Tem um relatório para fazer. A gente se sente comprimido mais uma vez por essa ansiedade que nos mata.
a gente tem um pouco da vida do equilibrista de pratos. Vocês já viram isso alguma vez? Vocês já foram no circo alguma vez? Vocês já viram, né? É um cidadão que pega um prato, põe na ponta de uma vara e roda. Aí ele gira a vara e coloca no chão. Aí pega outra vara e gira outro prato. E gira outro prato. E gira outro prato. O problema é que quando ele está no quinto, sexto prato, o primeiro já está perdendo a força. Aí ele tem que parar e ir lá, dar mais um embalo no primeiro prato. E aí o terceiro já está caindo, ele vai lá, acelera mais o terceiro. E daqui a pouco, a gente percebe que a gente está na vida do equilibrista de prato. A gente sente que se eu parar de dar corda, se eu abandonar os pratos, tudo cai. Tudo cai. Por que, meus irmãos, a gente vive assim? Por que nós vivemos achando que o nosso controle, que sustenta tudo de pé? A gente faz isso com a nossa carreira, com os nossos filhos, com a nossa saúde, com as nossas finanças. E fazemos, meus irmãos. Quem aqui já fez um monte de curso? Às vezes a pessoa está na 4ª pós-graduação, 5ª. E eu acho ótimo estudar, tudo bem, não tem problema algum. A gente estuda, se dedica, tudo bem. Mas tem que entender o motivo disso. Você faz isso porque você ama? Porque eu amo estudar e por isso eu vou me dedicar? Ou você acha que se você não fizer mais uma pós-graduação, você será demitido e perderá o emprego? Você acha que se você não ficar correndo com os seus filhos para todos os lados, eles vão te abandonar? Você acha que se você não fizer todos os exames a cada 3 meses, você vai morrer? Você acha que se você deixar de alimentar todas as planilhas financeiras que você tem, você vai entrar em declínio? Entenda, meus irmãos, a gente não está falando sobre exageros. Então eu abandono tudo. Não é isso. Mas não é você que mantém os pratos de pé. Não é você que mantém a estrutura funcionando. O malabarista não pode dormir. Porque se ele dormir, o prato cai. Nós vivemos aqui uma insônia que é muito própria dos nossos dias. A gente sente isso. Talvez você seja essa pessoa que 2 da manhã está olhando na internet, pesquisando sobre os movimentos financeiros da China, estudando sobre alguma coisa super importante, às 2 da manhã, com aquela luz azul no seu rosto, e você com aquele jeito fantasmagórico. Se você perguntar para minha esposa, ela vai dizer que eu sou assim também. A gente vai dormir, o nosso cérebro grita. Se você dormir, tudo desmorona. Não faz isso. Não cochila. Mas, meus irmãos, esse texto diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Tem um teólogo que chama Schockel, e ele diz algo lindo sobre o sono. Sono para ele é teologia aplicada. Quando você apaga a luz e dorme, você está pregando o melhor sermão do mundo para você mesmo. Você está dizendo assim: o mundo pode girar sem mim pelas próximas 8 horas. Eu não sou o general desse mundo. Eu peço demissão do cargo de Deus e vou descansar. Percebam como isso é interessante, meus irmãos. Dormir tem a ver com descansar, abrir mão da sua vontade. Ninguém aqui trabalha dormindo. Não importa o quanto você trabalha, a hora que você dorme, você não faz nada. O que você está dizendo beleza, o mundo pode continuar sem mim por esse período. E ver como que funciona isso na criação, né, irmãos? A gente está olhando para Gênesis. Vocês lembram como foi a contagem do tempo em Gênesis? Quando Deus vai criando as coisas, Ele diz assim: houve tarde e manhã, primeiro dia.
Aí depois cria outra coisa, ouve tarde, manhã, segundo dia. É assim, não é? Vocês lembram disso? Vocês perceberam a ordem? Na nossa cabeça, qual é a hora que o dia começa? Se eu te pedir um relatório na primeira hora do dia, que hora você vai entregar esse relatório para mim? 7 da manhã, 8 da manhã, né? 10 da manhã, Vitor? Não, que 10 da manhã já foi. A gente acha que o dia começa de manhã. Para Deus, o dia começa à noite. Biblicamente, o dia começa à noite. O dia começa no turno da noite. Deus assume o turno da noite e a gente vai descansar. Olha que interessante pensar dessa maneira. Então, quando a gente imagina diante dessa perspectiva, quando nós acordamos cedo e vamos trabalhar, a gente já está pegando o turno na metade. Deus já fez a parte dele, Deus já te abençoou. O que a gente faz durante aquele dia é colher aquilo que Deus produziu para nós, enquanto nós estamos dormindo. Nós não pegamos do zero. Isso tira um peso das nossas costas, sabe por quê? Porque você não é a fonte da bênção. Você só vai colhê-las. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter equilíbrio, que nós não temos que trabalhar, que nós não fazemos as nossas coisas. Você não vai usar esse salmo para amanhã não entregar o relatório que seu chefe te mandou, falando: eu ouvi na igreja que não precisa mais pregar, trabalhar. Deus já fez durante a noite, usa o que Deus fez. Não é nada disso, a gente trabalha. Mas entende, não é nós que carregamos o mundo nas costas. Não somos nós que puxamos ou arrastamos a pedra. Quando a gente começa no nosso trabalho de manhã, Deus já trabalhou durante a noite, Deus já fez todas as coisas. Adão é criado, e aí Deus dá uma ordem: você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai dar nome, vai cuidar e vai lavrar. Tá bom, então pode começar. Foi quando? Amanhã. Descansa agora, amanhã você vai. A gente tem uma ideia de que a gente só pode descansar depois que trabalhou. Meus irmãos, isso é errado. Nós somos filhos da graça. Nós não temos o controle de nada, por outro lado. Quem aqui pode fazer as coisas, né? A gente está falando da nossa autossuficiência, que é quebrada, que nós não somos suficientes para nada. E vê, biologicamente, por exemplo, a gente consegue fazer um filho crescer? A gente consegue ajustar qualquer coisa aos nossos filhos? Não conseguimos. E por falar em filho, o texto termina com isso. A nossa maior construção desse ano não são tijolos, mas pessoas. No versículo 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, seu galardão. E vamos entender aqui a situação onde esse texto era usado, né, meus irmãos? Olha o peso dessa frase. Imaginem um povo voltando do exílio, indo para uma terra destruída, devastada. Israel tinha escombros, muros queimados, casas destruídas. Zero segurança, os inimigos em volta. Imaginem ter um filho numa situação como essa. Conseguem imaginar? A sua casa não tem segurança, a cidade não tem segurança, os inimigos querem sua morte e estão ao redor. Qual que é a última coisa que você vai pensar? Ter filhos. Eu não vou colocar filho no mundo como esse, não. Imagina o pesadelo logístico de criar um recém-nascido sem segurança, sem portões, sem comida. Neemias diz que durante o dia eles trabalhavam de pedreiro e à noite de soldados. Era a pá de pedreiro numa mão e a espada na outra.
havia fome, estava tudo muito difícil. A lógica humana grita, meus irmãos, não tenham filhos, não façam isso. Vamos terminar o muro, vamos terminar a cidade, vamos nos preparar, vamos ter segurança. E aí a gente começa a pensar nisso. Sejam prudentes, é isso que as pessoas diriam. Mas o Salmo não diz isso. Fala assim, não parem de ter filhos, tenham filhos. Eles são a sua herança, eles são o seu prêmio, são o seu galardão. E veja o contraste, com a nossa geração. Eles estavam com medo de serem destruídos. Nós não temos filhos com medo de perder o conforto. Eu vou ter um filho, eu ainda não terminei minha 8ª faculdade. Como que eu vou ter filho agora? Preciso quitar o meu apartamento, financei em 40 anos. Vou pagar e aí a gente planeja um filho. Custa caro ter uma criança, você não sabe? É verdade, custa mesmo. Eles hesitavam pela sobrevivência, nós hesitamos pelo conforto. Filhos não são peso, meus irmãos. Eles não são peso, eles são flechas que você lança contra o inimigo. Versículo 4: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Para que serve uma flecha? Para coleção? Você tem uma flecha, você vai pôr na estante da sua casa? Você vai ficar olhando? Não. Flecha é feita para ser projetada, para ser lançada, para ser enviada para fora. Naquele tempo, ter filhos como flechas garantiriam no futuro segurança, justiça, defesa. Nós queremos ter filhos hoje para ter bibelôs, para ter pessoas que a gente vai ter no nosso globinho ali, cuidando. Nós devemos criar filhos para que eles sejam flechas lançados, para que eles sejam lançados na cultura, para que eles sejam justiça nesse mundo torto. Nós criamos os nossos filhos para fora, para o mundo, por mais estranho que isso pareça no seu coração agora. A resposta de Deus para as próximas gerações são os nossos filhos. A gente vai fazer muito pouco ainda nessa vida. Nós temos poucos anos. Agora os nossos filhos têm mais tempo. Nós os enviamos para fazer diferença nesse mundo. E aí você pode estar pensando assim: não, mas eu sou solteiro, ou eu não posso ter filhos, então nada disso é para mim, não é verdade? Então, aqui que o Evangelho torna tudo isso maravilhoso. Em Marcos 10, Jesus diz algo surpreendente. Ele diz assim: ninguém que tenha deixado casa, irmãos, pai ou mãe por amor de mim, deixaria de receber ainda nessa vida 100 vezes mais. 100 vezes mais casas, 100 vezes mais mães, 100 vezes mais filhos. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando da igreja, meus irmãos. Na nova aliança, o que nos une não é o DNA, não é o seu tipo sanguíneo. O que nos une é o sangue de Cristo. Então significa que na economia divina, discipular alguém, caminhar com alguém, é a mesma coisa que maternidade e paternidade. O apóstolo Paulo não teve filhos. Tem um debate se ele foi ou não casado, mas biologicamente a aljava dele não tinha flechas, estava vazia. Mas vê, espiritualmente, ele tem Timóteo, ele tem Tito, ele tem Onésimo. São flechas que ele lançou em Éfeso, em Creta, em Roma. E esses homens mudaram o mundo. O Evangelho só chegou até nós pelo trabalho de filhos
que foram lançados. Então, flecha, meus irmãos, é qualquer pessoa que Deus coloca na sua vida, que você vai ter alguma influência, que você vai abençoar, que você vai discipular. E você é chamado para afiar essa pessoa, para lançá-la em direção da glória de Deus. Elas podem ser seus alunos, alunos da escola dominical, pode ser seus parentes, seus sobrinhos, seus primos, os adolescentes que estão na sua rua, ou os que estão na igreja. Todos esses são flechas. Então não dá para dizer que eu não tenho um legado. Se você é um cristão maduro, a sua responsabilidade é encher a sua aljava de flechas e lançá-las para continuar abençoando as próximas gerações. Bom, seja biologicamente, seja espiritualmente, a ordem é a mesma. Não guarde para você mesmo a sua vida. Não olhe, não invista apenas em si próprio. Invista em pessoas. Afie. Porque é assim que a gente termina, a gente luta contra o inimigo. E sabe, de fato dá um pouco de medo assim. Eu tenho 2 filhos pequenos e a gente pensa, como que será os meus filhos andando nesse mundo que nos persegue, que em breve, em outros países isso já acontece, mas no Brasil pode ser que em breve a gente também tenha perseguição física de fato. Como vai ser isso, né, meus irmãos? Mas a gente tem que lembrar uma coisa: quando a gente lança o nosso filho, a gente só está imitando uma obra que Deus já fez primeiro. Deus tinha uma única flecha, a flecha perfeita, seu único filho. Ele podia ter guardado para a segurança da glória. Ele podia ter poupado seu filho e não ter enviado a esse mundo hostil, esse mundo ruim. Mas Deus não fez isso. Deus nos amou. Então Ele pega a sua flecha e envia em direção a esse planeta que nasce e que vive aqui e se entrega por amor de nós. Deus, quando envia a sua flecha certa na cabeça da serpente, Ele mata o inimigo pela flecha que Ele lança. Nós somos chamados a isso também. Nós somos chamados a enfrentar o mal, enfrentar o diabo, através do envio daqueles que Deus nos deu. De novo, seja biologicamente, seja espiritualmente. Se Deus teve coragem de enviar o seu Filho, nós também, sendo filhos, devemos imitar o que nosso Pai fez. Então, o que a gente deve fazer em 2026? Se a gente tentar construir a nossa vida sozinhos, nós seremos Sísifo, seremos uma malabarista de pratos e vamos comer o pão de dores. Se olharmos para Jesus Cristo, lembramos que a batalha já foi vencida, que a casa eterna já foi construída, como está em Hebreus, a dívida já foi paga. Jesus comeu o verdadeiro pão de dores na cruz, o cálice da ira, para que a gente pudesse comer o pão da vida. Ele entrou no sono profundo da morte da sexta-feira, mas ressuscitou, acordou no domingo. Ele concluiu já a obra perfeita, para que a gente possa descansar. Então, que em 2026 a gente possa permitir que Deus assuma o turno da noite, que Ele lance que nós lancemos as nossas flechas e que a gente durma em paz. Que essa seja
talvez a primeira noite que você durma sem medo nesse ano, e que assim seja. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez. Nos dá descanso, nos dá paz, para que a gente possa colocar o nosso trabalho, a nossa vigilância, a nossa segurança e tudo que a gente faz diante do Senhor, que a gente possa dormir descansando, para poder lançar as flechas que estão nas nossas mãos. Que o Senhor nos dê paz também para isso, Senhor. Que nós creiamos que aqueles que nós lançamos estão também nas tuas mãos e serão cuidados, serão sustentados, serão amados, assim como o Senhor nos ama. Nos faz, ó Pai, pessoas que aprendam a descansar, mesmo nesse mundo tenebroso. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.